Dom Cast. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Domcast, o podcast do Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro, Unidom Bosco RJ, onde exploramos aí diferentes profissões e carreiras através de conversas inspiradoras com especialistas e também outros assuntos relacionados à vida acadêmica. E hoje, neste episódio de hoje, né, Brenda? Sim, um episódio especial. Teremos aqui conosco, estamos aqui, né, com ela, a psicopedagoga, olha, quase que engasguei aqui no nome, Carol Vieira, e falaremos de um tema muito importante, né, a campanha Setembro Amarelo. Seja bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Antes da gente começar a falar sobre o tema, queria pedir que você se apresentasse, né, falasse um pouco da sua formação e da sua atuação enquanto psicopedagoga aqui do Unidom Bosco. Eu sou psicóloga clínica e também sou psicopedagoga da instituição. Muito bom. Carol, qual a importância do Setembro Amarelo, né, especialmente no contexto acadêmico do Unidom Bosco RJ? O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. Né? Isso tem que ficar muito claro, porque é difícil falar sobre o suicídio, né? Não que a gente não fale nos outros meses, mas esse é um mês que a Organização de Saúde ela decidiu colocar como um mês importante para falar sobre. Né? E falar sobre suicídio dentro de uma instituição de ensino, né, é mais importante ainda. Porque a gente, quando criança, a gente tem liberdade para falar que está sentindo dor, que está ficando triste. Quando a gente vai crescendo, a gente já não tem mais isso. Não tem um lugar de escuta, de fala. Então, falar sobre isso e o quanto é importante e que você... Tudo bem você não estar bem todo dia. Que tudo bem você passar por algumas situações. Porque, às vezes, falando, você até tem noções diferentes daquela quando você não fala. Né? Você falando com outra pessoa, você fala, puxa, isso aqui eu não tinha percebido. Né? Só de saber que tem alguém para te ouvir já te ajuda. É verdade. Nós somos humanos, né, Carol? Todo mundo sente dor, todo mundo... E o não falar também resulta em muitas coisas, né? O nosso corpo começa a reagir a isso. Com certeza. O corpo fala, né? Sim. Quanto a isso de falar, né? Como tem pessoas que têm mais dificuldade, quais são os principais sintomas e sinais que a gente deve observar em alguém que está passando por um momento de sofrimento emocional e como que nós podemos oferecer apoio a essas pessoas? Antes de falar dos sintomas, o que é importante é porque os sintomas em si, eles não dizem nada, né? Eu posso ter os mesmos sintomas e não pensar em suicídio. Então, tudo tem a ver com o contexto. Entendi. Porque o suicídio ele é multifatorial. Primeira coisa, ele não tem uma causa só. E agora, o que a gente precisa ficar atento, né, aos sintomas? As pessoas que começam a ter uma fala muito negativa, né, de despedida. Olha, quando eu for embora, eu queria que você lembrasse de mim. A vida seria melhor se eu não estivesse aqui, né? Eu acho que eu sou um fardo para as pessoas. São falas muito comuns das pessoas que elas estão pensando em desistir. Não que elas vão desistir. É um alerta, né? É um alerta, né? Essa palavra, são sinais de alerta que a gente precisa estar atento, né? Os transtornos mentais, eles são super importantes. Então, as pessoas que têm depressão, ansiedade, né? A esquizofrenia, eles estão mais propensos, mas não quer dizer que todo mundo vá pensar em terminar com a vida, o extermínio da vida, né? O isolamento... tudo que foge, Brenda, do comum daquela pessoa. A pessoa era muito ativa, ela tinha muitas atividades, ela conversava com todo mundo. De uma hora para outra, ela começa a se isolar, a não ter mais vontade de fazer as coisas. A insônia, ou a hipersonia, que é dormir demais, o aumento de apetite, ou a diminuição do apetite. Isso depende de cada um. Né? Então, a pessoa que está próxima daquela pessoa que está em sofrimento, ela consegue perceber alguns sinais. E os sinais são importantes até para falar, poxa, eu estou percebendo que você não está legal, você quer conversar, precisa de ajuda, né? Ela começa a perder o prazer das coisas que antes tinha. Então, ela fazia atividades que hoje ela já não tem mais vontade. O embotamento, né? Ela não tem mais animação para fazer as coisas. Isso são alguns sinais que a gente precisa ficar atento. É verdade. Certo. E, assim, são esses sinais, né, que a gente tem que ficar atento, como você falou. E se a gente tiver alguém, um amigo ou alguém da família, é importante a gente intervir, né? A gente conversar, porque a conversa é muito importante, né?
a pessoa se sentir abraçada nesse momento, né? Acho que é muito importante, né, Carol? Às vezes a pessoa não precisa nem de um conselho, ela não quer, aliás, um conselho, ela só quer ser ouvida, ela quer um colo para poder chorar. Um abraço, e isso é uma das dúvidas grandes que, às vezes a gente vai entrar até em outra pergunta, dos alunos, né? Poxa, eu não sei o que falar, então eu não vou falar. Sim. Às vezes é você chegar e falar, poxa, eu tô percebendo que você não tá bem, você tá faltando aula, né? Aquela atividade que você gostava de fazer, você não tá fazendo mais. Sim. A sua fala tá mais desanimada, você perdeu a vontade de sair com a gente, não ri mais, não brinca mais. Então isso, até pra pessoa falar assim, puxa, realmente tem alguém me vendo. Tem alguém olhando para mim. Mais importante, Sim, né? acaba mudando um pouquinho aquele cenário dentro da cabeça da pessoa. E é o que você falou, a pessoa não precisa de conselho. Ela precisa ser ouvida. Sim. E até mesmo falar assim, Adriane, eu não sei o que fazer. Vamos procurar ajuda junto? Sim. Vamos estar junto nessa, isso, né? Eu acho que tem que ser o uma que você fala precisar, a gente tá junto, né? Eu não sei também o que fazer. Mostrar que a pessoa não tá sozinha. Não tá sozinha. Com certeza. Carol, Então, quais são algumas estratégias que você poderia falar para a gente, recursos que a instituição, as instituições educacionais, como o Unidom Bosco RJ, podem implementar para promover a saúde mental e o bem-estar dos alunos durante todo o ano, durante o ano letivo? Olha, primeiro é estar atento, né? Não é só em setembro, é o ano inteiro. O professor, ele é o que está na sala de aula, vamos dizer, de instituição de ensino, né? Sim. O professor, aquele que está na sala de aula, ele consegue observar o aluno que ele mudou o comportamento. E os amigos também podem fazer isso de, poxa, professor, aquele amigo está mais distante, ele não conversa mais, ele está mais irritado. Então, o olhar do outro é muito importante. Aqui na instituição tem o setor psicopedagógico que eu faço parte, Sim, que eu sou a responsável. Uhum. Então, às vezes a própria pessoa ela não quer ir, mas o amigo vai dizer, olha, sabe que existe um setor que você pode ir lá e tem um lugar de fala, um lugar de escuta, uma escuta sigilosa, né? Que isso é muito importante frisar, né? O que não é sigiloso? Tem um risco de vida iminente, a gente precisa atuar, né? Então, tem coisas que eu combino com eles lá na sala. Não é terapia, mas é terapêutico, a partir do momento que tem alguém ali sem julgamento. E eles se sentirem acolhidos nisso. Então, a Dom Bosco, ela tem esse serviço de psicopedagogia, que como eu tenho a formação em psicologia, eu consigo fazer esse suporte a mais, né? Os professores também têm a orientação de que se precisarem, encaminharem para mim. E a gente está sempre falando sobre bullying, né? Atento ao bullying dentro da instituição, do meio estudantil, porque também é um viés muito importante que pode vir a acarretar uma necessidade de se expressar de outra maneira. E o suicídio é uma dor existencial muito grande. E o caminho mais não é o mais fácil, porque é muito difícil, né? A dor é muito grande. Mas a saída que ele consegue enxergar naquele momento é terminar com a vida dele. Então, ter um espaço de fala sem julgamento é super importante. Então, são estratégias desse mês agora de setembro. A gente faz outros eventos, vai ter o evento com o Atlética, a gente faz eventos na escola também para poder conscientizar de que é preciso falar. Perfeito. Perfeitamente. E, Carol, essa pergunta une um pouco o que a gente já vem falando, né? Mas como que a gente pode criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor, onde os estudantes se sintam à vontade para buscar ajuda quando necessário? Isso enquanto alunos, enquanto professores, como instituição? Eu acho que, primeiro, a empatia. Saber que a dor do outro importa. Sabe que a pessoa não está sozinha. O julgamento também. Quando a gente julga o outro, a gente vai com a nossa regra, né? Então, o Adriano não pode estar passando por isso, porque eu já passei, e eu passei por essa situação e fui super bem. Né? Então, o pré-julgamento e o julgamento, ele atrapalha essa linha de conversa. A escuta, que a gente falou tanto aqui, eu posso escutar e não preciso dar conselho. Eu posso ser aquele que estou ali do lado, olha, a gente tá junto. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas pro buraco eu não te deixo ir. Né? Então, o tempo inteiro a gente tá mostrando que tem jeito, que dá para fazer, que tem outras formas, né? Que o que ele tá enxergando ali é uma parte do todo. Sim. Que tem outras coisas que ele pode enxergar se ele tiver uma ajuda. Perfeito. Perfeitamente, né? Ô, Carol, para concluir, né, qual
a mensagem ou conselho você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes em relação à importância de cuidar da saúde mental? A saúde mental é importantíssima, né? Junto com a atividade física, que é super importante. Mas perceber quando eu não estou bem, quando eu estou saindo do meu basal, né? Do meu normal. Eu preciso começar a pedir ajuda. Existem profissionais especializados, né? A psicologia, a psiquiatria está aí para isso. Os amigos são muito importantes. A gente tem que ter um grupo de amigos que a gente possa contar, né? Alguém que eu possa, um professor, no caso da instituição, uma pessoa que possa me ouvir sem julgar, né? E o suicídio é um ato definitivo para um problema que ele é temporário. Então, procurar pessoas que possam te ouvir para te ajudar a sair dessa situação, porque ela tem jeito. Enquanto tem vida, tem jeito. É verdade. É verdade. Eu acho que você falou, no meio da nossa conversa aqui, você falou uma palavra que é a palavra-chave para isso tudo. Devemos ter mais empatia. Acho que a empatia é a resposta para tudo isso, para a gente poder, de repente, ajudar quem está precisando. Às vezes a gente, com essa vida tão corrida, né, a gente está sempre, né, ligado aqui no celular, no trabalho, em outras coisas nossas, pessoais, e a gente acaba esquecendo da pessoa que está do nosso lado. A gente não se coloca no lugar do outro. Então a empatia é muito importante, né, Carol? Porque assim, se você está de longe, você julga porque você não está vendo a situação como ela é. Né? Então, quem está de longe, ele julga. Quem está de perto começa a compreender. Pode até não entender, mas compreende o que é que ele está passando. E aí já fica mais fácil de carregar o fardo. É o saber olhar para o outro, mas saber olhar para a gente também, Com né? certeza. Sim. Porque às vezes a gente presta atenção no outro, esquece nossas próprias inclinações e ignora nossos problemas, né? Enfim, é um assunto muito amplo, Muito Com grande. certeza. delicado, Sim. né? E é lógico que a gente está aqui conversando com vocês, aqui conversando com a Carol, com a Brenda. A gente teria que ficar muito tempo aqui para falar sobre isso, né? Mas é só mesmo para despertar em você um pouquinho desse interesse sobre esse assunto. Sim. Mas procurar ajuda. Sim, sempre. Com certeza. Né? Não deixe de procurar ajuda enquanto está a poder, porque chega numa fase que a pessoa não consegue nem mais pedir ajuda. Verdade. Então, se você percebe que você está precisando, procure ajuda, não deixe passar. Tá bom. Carol, agradecer imensamente por ter tirado esse tempo para conversar com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito Muito obrigado. obrigada, Carol. De nada. E vamos ficar por aqui, gente. Grande abraço. Até a próxima aí. Valeu. Até a próxima.